Pessoal, aqui é VaptVupt, não vamos perder tempo com apresentação. Na descrição abaixo tem todas as informações importantes do vídeo, meus dados, e teremos também o link para quiz para quem desejar certificado no final do curso. Vamos agora aprender funções de texto. E a primeira função de texto que nós vamos aprender é a função chamada esquerda. O que essa função faz? Ela simplesmente retorna caracteres à esquerda da célula indicada. Então vamos primeiro limpar essas informações das células que nós tínhamos aqui. Eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui para tirar essas cores também. Poderia usar o pincel de formatação para isso, mas o Ctrl C e o Ctrl V também funcionam. E vamos então aprender essa célula esquerda. Então, por exemplo, eu quero esquerda da célula padaria. E aqui ele me diz, no segundo parâmetro, quantos caracteres que eu quero. Então, eu vou informar que eu quero 5 caracteres. Então, olha, esquerda da célula padaria, com 5 caracteres, é padar. Vamos alinhar à esquerda. Então, aqui, padar são 5 caracteres. Se eu quisesse a esquerda da célula C8, só que eu quisesse 8 caracteres, casa, espaço, lote. Então, ele me dá o resultado da célula com a quantidade de caracteres que eu defini. Perfeito? Quando eu faço uma fórmula, eu tenho usado referências aqui, mas eu poderia utilizar um texto de forma direta. Por exemplo, texto teste. Olha lá, texto teste, ele fez a fórmula, pegou os 8 primeiros caracteres de texto teste. Quando vemos assim, parece que a função esquerda não tem muita funcionalidade. Mas olha, vocês podem se surpreender. Existem planilhas que a gente utiliza esse conceito e é um conceito que vai ajudar bastante. Ainda hoje, nesse curso, nós vamos aprender uma funcionalidade para a célula esquerda interessante. A próxima função de texto que nós vamos aprender é a função direita. É idêntica à função esquerda, entretanto, ao invés dele buscar a quantidade de caracteres à esquerda, ele busca a quantidade de caracteres à direita. Vejamos, direita da célula C5 com 6 posições. Ele pegou então NDRAD, que é as 6 últimas posições da célula C5. NDRAD. Certo? Então, a função direita funciona da mesma forma que a função esquerda. Próxima função, est.texto, que é extrair um texto. Extrair um texto, ele retorna caracteres da posição que você informou. Então, veja, quando eu digo esquerda, significa que eu vou sempre pegar a partir do primeiro caractere até a quantidade de caractere informada. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Esquerda de 8, primeiro caractere é o T, até a quantidade de caracteres informada, até o TE aqui do teste, que é 8 caracteres. Beleza? Direita, ele pega a partir do último caractere, que nesse caso da C5 é o E, com 6 posições, indo de trás para frente. Então, ele pegou NDRAD. É assim que o Excel resolve essas funções. E a função EXT-texto é muito parecida. Vejamos. EXT.texto. Ele quer saber o texto, o número inicial e o número de caracteres. Então, veja, eu vou reproduzir para a farmácia Andrade o número inicial, eu quero que seja 1,
E a quantidade de caracteres eu quero que seja 8. Então ele pegou, a partir do primeiro caractere, 8. Isso é idêntico à esquerda 8. Esquerda 8. Por quê? Porque esquerda significa que o primeiro caractere é 1, sempre. Então, quando eu uso o xtest com o primeiro caractere sendo 1, ele vai simplesmente reproduzir o mesmo que a função esquerda faz. Agora veja, por que o xtexto é diferente do Excel? Porque eu posso indicar qual que é o primeiro caractere. O primeiro caractere poderia ser o 4. Então eu formei 4 com 8 caracteres. Vejamos. Mássia AN. Então ele pegou a partir do quarto caractere, FARM, a partir do M, 8 caracteres para frente. Então o ext.texto ele é mais apurado do que o esquerda e do que o direita. Tem a mesma funcionalidade, mas ele tem um parâmetro a mais que permite que você diga aonde que você quer iniciar essa geração desse novo texto que você está fazendo através da função. Próxima função que vamos aprender é a função maiúscula. É uma função bastante simples, maiúscula, entre parênteses, qual o texto que eu quero converter em maiúsculo. Está lá, padaria do Tião, que era minúsculo aqui, padaria do Tião, maiúsculo aqui. Idêntica à função minúscula. E vejamos então, ao invés de maiúscula, vamos aqui na célula de cima, minúscula, padaria do Tião, ou seja, C4, padaria do Tião em minúsculo. Então o Excel ele consegue, através de funções de textos, tratar um texto da forma que você gostaria. Próxima função de texto é a função localizar. Essa função é uma função interessante e ela é parecida com a função procurar, que é a próxima função que nós temos aqui. A diferença delas é que a função localizar não diferencia maiúsculas de minúsculas e a função procurar diferencia maiúsculas de minúsculas. Eu preparei uma aba chamada diferença nessa planilha para reforçarmos o entendimento dessas duas funções. Vejamos. Então eu tenho os dados e aqui eu tenho os dados que eu quero trabalhar para aprender a diferenciar ou a saber usar as funções localizar e procurar. Vejamos então. Aqui eu coloquei o texto que eu quero procurar. E aqui nós vamos colocar a fórmula que nós queremos fazer. Então eu quero procurar o texto que eu quero procurar é Tião, ponto e vírgula. Qual o texto que eu quero procurar isso? Eu quero procurar isso no texto C4, que é padaria do Tião. E o terceiro parâmetro é um parâmetro opcional, que é o número inicial da procura. Primeiro vamos fazer sem o número inicial e vamos ver como que o Excel responde. Tião. Procurar Tião. Ele achou Tião na posição 12. Vamos ver. P é 1, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O T do Tião é 12. Por isso, ele respondeu 12 na minha forma. Vamos fazer localizar e ver a diferença? Localizar Tião na célula C4. Ele também respondeu 12. Por quê? Porque a diferença entre procurar e localizar é que localizar ele não diferencia as maiúsculas das minúsculas. Então, ele achou Tião aqui e achou Tião para procurar e achou Tião para localizar. Tião, quando eu procurei com T maiúsculo. Vamos pegar
e usar essa mesma fórmula para esse Tião com T minúsculo aqui, eu vou copiar essas duas fórmulas e vou colar aqui. O que ele fez? Ele utilizou as referências, aqui a referência era a linha 4, aqui a referência é a linha 6 e aqui a referência é a linha 6. Quando ele mandou procurar Tião nessa célula aqui, ele não achou Tião minúsculo. O procurar diferencia maiúsculos de minúsculos. Como ele não achou, ele deu um retorno de jogo da velha valor, que nós aprendemos nas aulas passadas. Ou seja, ele esperava um retorno, ele não encontrou, então ele devolveu um erro. E aqui em localizar, a mesma fórmula ele achou Tião. Tião minúsculo para ele é igual a Tião maiúsculo para ele, porque a função localizar não diferencia maiúsculos de minúsculos. Certo? Beleza. Vamos então replicar essa fórmula para todas essas outras colunas e analisar os seus resultados. Aqui ele está fazendo a verificação de André na farmácia André Andrade. Ele procurou André, achou o André aqui do André. Então, ele achou esse André do André na posição 10. E ele achou esse André do André em localizar na posição 10 também. Aqui, em Guanabara, o B com letra maiúscula, ele não achou quando ele mandou procurar, porque aqui tem o bara, só que o B aqui está em minúsculo. E o procurar diferencia maiúsculos de minúsculos. Já em localizar, ele achou o bara. O B do bara aqui é minúsculo, não importa para ele porque ele não diferencia, e ele achou na posição 17. Aqui, da mesma forma, eu mandei procurar a letra C em Casa Lotérica Alegria. Quando ele procurou a letra C minúscula, ele achou na posição 12, de lotérica. Aqui em localizar, quando ele procurou a letra C, ele não diferencia maiúsculos de minúsculos. Então ele achou a letra C na posição 1, de casa, e respondeu 1. Então, isso demonstra para a gente a diferença entre procurar e localizar. Mas lembra de quando nós fizemos a fórmula procurar, o Excel nos indicou uma possibilidade de um outro parâmetro, que é o número inicial? Então, aqui o Excel permite que eu fale para ele procurar a partir de determinada coluna. Por exemplo, eu quero procurar Tião, só que não a partir da coluna 1, que é o que ele faz quando eu deixo o parâmetro não informado. Eu quero procurar Tião a partir da coluna 5. Ok. Ele deu o mesmo resultado. Por quê? A partir da coluna 5, que é R, ele foi procurar Tião e achou o Tião na posição 12. Então, o fato de eu ter informado o primeiro caractere de procura no 5, ou o fato de eu ter informado o caractere da primeira procura no 1 ou não informado, né, é indiferente para esse caso aqui. Para a gente aprender melhor, vamos utilizar esse 5 como uma referência que existe na nossa planilha. Então eu tenho uma coluna chamada início aqui, e aqui nessa planilha eu vou colocar os inícios que eu quero utilizar. Certo? E na minha forma, ao invés de eu informar 5, eu vou informar o início aqui. Perfeito? Vamos fazer o mesmo com localizar. O localizar tem o mesmo parâmetro. E vou localizar aqui. Repare que quando eu pedir para localizar a partir da posição 5, tanto procurar como o localizar não tiveram nenhuma diferença. Porque procurar da posição 5, Tião, do texto Padaria do Tião, é a mesma coisa do que procurar da posição 1. Agora, se eu pedisse para procurar aqui a partir da posição 13, o que iria acontecer? O Excel iria retornar erro de valor para as duas situações. Por quê? Ele tentou procurar Tião a partir da coluna 13 e aqui em Padaria do Tião, ele não achou Tião a partir da coluna 13. Vamos copiar essas células aqui que tem a fórmula com o início para essas de baixo para a gente fazer uma análise com as demais informações. Veja, eu pedi para procurar André a partir da coluna 5 da célula C5, farmácia André Andrade. Ele achou o André da palavra André na coluna 10. Perfeito. Agora imagine se aqui eu tivesse mudado para 13. O que ele iria fazer? Ele iria procurar André a partir da coluna 13. Ele achou André a partir da coluna 13. Só que o André que ele achou agora não foi do André, foi do Andrade.
e disse então que a coluna 16 é o resultado dessa procura. Com isso, acredito que nós concluímos a diferença entre localizar e procurar, e assim elas podem ser utilizadas quando você precisar. Vamos retomar então a nossa função esquerda. Lembra que quando nós aprendemos esquerda, eu disse que ela parece uma função que não tem muito significado? Parece que ela não é muito utilizada, parece que ela não vai ajudar muito? E eu disse que a gente pode se surpreender com essa função. Agora, usando localizar ou procurar, nós podemos fazer um uso mais adequado e a função esquerda ter uma funcionalidade mais interessante. Vejamos. Suponha que eu queira pegar a primeira palavra da célula, e não da posição até a posição 5, até a posição 8, mas assim até a posição que me indique a primeira palavra. Ótimo! Qual que é a posição que me indique a primeira palavra? É a posição onde eu encontro o primeiro espaço. Se eu fizer uma combinação da função esquerda com a função localizar, eu vou conseguir extrair a primeira palavra de um texto. Vejamos. Vou limpar isso. E aqui eu vou usar a função esquerda. Esquerda da palavra C4. E eu quero quantos caracteres? Então eu vou usar localizar. O texto abre aspas, espaço, abre aspas. Então eu estou procurando um espaço. No texto C4, a partir da primeira posição, então é um parâmetro que eu não preciso informar. Fechei a função localizar e fechei a função esquerda. O que ele trouxe para mim? Padaria. Então eu estou pedindo para o Excel trazer a esquerda de 8 caracteres, que é onde está o primeiro espaço daquela palavra. Vamos reproduzir isso para as outras palavras aqui para a gente visualizar. Olha, eu copiei essa célula para as células de baixo e ele então pegou a primeira palavra de cada uma das células que nós estamos analisando. Farmácia, padaria, auto e casa. Veja que a junção da função esquerda com a função localizar pode nos trazer um resultado mais interessante do que o resultado que a gente tinha visto especificamente com esquerda indicando um caractere qualquer. Ok? Vamos então para a próxima função, que é a função substituir. Essa função é uma função bastante interessante e bem fácil de ser utilizada. Vejamos. Substituir da célula C5 o texto Andre pelo texto Z. Vamos ver como que acontece. Então ele substituiu Andre de André por Z e Andre de Andrade por Z, ficando farmácia Zé Zade. Repare que nessa função nós temos um quarto argumento, um quarto parâmetro, que é opcional, que é o número da ocorrência. Então, se eu informo 1, significa que é para fazer a substituição em uma ocorrência. Vamos ver o resultado. Farmácia Zé Andrade. Então ele faz a substituição no primeiro Andre que ele encontra. Vamos ver o que acontece se eu mudar esse parâmetro para 2. Ele faz a substituição no segundo Andre. Então farmácia André Zade. E assim concluímos as funções de texto que queríamos abordar nesse curso. Vamos ver agora funções de data. A primeira função é a função hoje. Como que funciona? Igual hoje, abre e fecha parênteses. Ou seja, é uma função que não tem parâmetros. Ele simplesmente pega a data do sistema e traz para você na tela. Então, hoje é 6 de novembro de 2021. A próxima função é a função dia. O que ela nos retorna? Retorna o dia de uma data. Então vamos exemplificar. Dia dessa data aqui, que é a data de hoje. Então o dia de hoje é 6.
Como essa célula está formatada com 2 casas decimais, ficou 6,00. Mas nós podemos reduzir aqui e formatar 100 casas decimais. Próxima função, função mês, que retorna o mês de uma data. Vejamos. Mesma coisa, mês 11. E a próxima função é a função ano, que retorna o ano de uma data. Mesma coisa, ano. Vamos aproveitar esse resultado da célula D10 para tratar uma formatação que normalmente a gente precisa. O resultado dessa célula foi 6. Imagine que eu quisesse que o resultado dessa célula fosse 0,6 usando uma função de texto, que a gente não aprendeu, mas vamos aproveitar para aprender agora. Então vamos lá. A função é texto. O parâmetro é qual o valor que eu quero transformar e qual o formato. Nesse caso, o formato vai ser, abre aspas, 00. Ou seja, eu vou formatar o conteúdo da célula D10 em um formato 2 dígitos numéricos. Olha lá, 0,6. Simples, mas uma função que pode ajudar em algumas situações. Próxima função é a função datadiff. Essa função retorna a diferença entre 2 datas. Então vamos lá, vamos limpar essa parte aqui e vamos incluir uma nova data aqui. Vamos pôr a data de aniversário, 9 de janeiro de 1967, a data do meu aniversário. E agora eu vou utilizar essa função datadiff para fazer a diferença entre as 2 datas. Então a diferença datadiff entre essa data com essa data, e eu quero que o retorno seja em dias, é de 20.025 dias. Repare que a diferença em dias eu poderia colocar D maiúsculo ou D minúsculo e o resultado é o mesmo. Então, essa função, você informa uma data inicial e uma data final e o retorno que você quer. A diferença em que você quer? Em dia, em mês ou em ano? Então, eu quero a diferença em dias, D. Em mês, M. Ou em anos, Y de years. Então, essa função serve para dizer que quem nasceu dia 9 de janeiro de 1997, no dia 6 de novembro de 2021, tem 54 anos. Assim, concluímos as funções de datas que queríamos verificar. Vejamos agora outras funções. Não são funções básicas, mas são funções muito utilizadas. Então, entender o seu conceito de uso pode nos ajudar em planilhas. Vejamos. Vamos limpar aqui. E a primeira função é cont.c. O que essa função faz? Ela conta a quantidade de células considerando um critério. Vamos supor que eu quero saber quantos clientes tem a palavra padaria no seu texto. Vejamos. Vamos supor que eu quero saber quantas notas dessa lista tem valor superior a R$500. Então eu faria assim, cont.c, o meu intervalo, que seria esse valor, já que eu quero saber os valores maiores do que R$500, ponto e vírgula, abre aspas duplas, maior que 500, fecha aspas, fecha parênteses, fechando a função, enter. Então ele contou dizendo que tem 3 notas que são maiores do que 500. Vejamos. 900, 550 e 1233. Então das 5 notas existentes, ele tem 3 que são maiores do que 500. Vamos fazer que a condição agora seja menor do que 500. Menor do que 500. São 2 notas menores que 500. 233 e 233.34. Então a função cont.c, ela permite que você conte as células levando em consideração determinado critério. Uma outra função é a função cont.valores. O que ela retorna? Ela retorna a quantidade de células relacionadas na seleção que não são vazias. Vamos usar então essa fórmula. Cont.valores. De qual intervalo?
daqui até aqui. Então ele vai contar quantas células desse intervalo não estão vazias. Então são 5 células, a B4, B5, B6, B7 e B8. Agora imagine que eu pegue esse valor aqui da célula B6 e dê um del nele. O que aconteceu? Essa célula ficou nula, ficou vazia. Então, a fórmula conte valores vai, apesar do intervalo ser o mesmo, olha, F2, o intervalo é o mesmo, ele não vai contar essa célula que está vazia, porque a função conte valores tem a finalidade de contar quantas células não são vazias no intervalo selecionado. Por fim, vejamos a última função. Soma C. Soma C é uma função igual à função soma, só que ela utiliza critérios para fazer a soma. Vamos exemplificar. Vamos limpar aqui. E vamos supor que eu queira somar qual o valor das notas da padaria do Tião. Ou seja, considerando todas as notas que estão na minha seleção, só que eu quero somar somente aquelas que são padaria do Tião. Se eu utilizasse a função soma, eu faria assim, soma todas as notas, certo? Soma todas as notas, deu o valor de 349. Vamos formatar como valor aqui, 349,34. Agora, eu quero fazer essa soma, só que eu quero fazer essa soma considerando que só deva somar aquelas notas cujo cliente seja a padaria do Tião. Então eu vou utilizar soma C. Qual que é o intervalo? Nesse caso, o intervalo é o intervalo da condição, porque o intervalo da soma nós vamos informar no terceiro parâmetro. O intervalo da condição, então, é o cliente. Então, esses clientes aqui. Qual que é o critério? O critério seja igual, que o cliente seja igual à padaria do Tião. E qual que é o intervalo da soma? O intervalo da soma é o valor que é o que eu quero somar. Enter. Vejamos. Ele retornou 1.450. Vamos ver se é isso mesmo. Padaria do Tião 900, padaria do Tião 550. Então, ele somou somente as notas padaria do Tião. Vamos mudar o valor da farmácia aqui para ver se ele vai alterar o valor dessa soma. Ó, vou mudar o valor da farmácia para 600. Repare que o 349 tem que alterar, porque eu estou mudando um valor que está sendo somado. Mudou para 3.516. Mas o 1.450 permaneceu o mesmo, porque essa informação que foi mudada, como não é a padaria do Tião, não vai afetar aqui. Agora imagine se eu mudasse o nome desse cliente para padaria do Tião. Mudei, o nome do cliente foi padaria do Tião. Agora a soma ficou 2.050. Por quê? Porque, na realidade, agora ele está considerando essas 3 notas para fazer a soma. Essas 3 notas, a soma dá 2.050 e, por isso, o Excel utiliza o conceito de critério para fazer uma conta. Com isso, finalizamos tudo o que queríamos mostrar sobre funções. Mas o mais importante é saber o esquema. Função e seus parâmetros. Sabendo utilizar esse esquema, você poderá utilizar qualquer função do Excel e, com isso, aproveitar o seu recurso. Espero que tenham gostado da aula. Se quiserem ir para a próxima aula, basta clicar nesse vídeo sugerido. Mas antes, se gostaram, não se esqueçam, clique no joinha e inscreva-se no canal. Grande abraço e até mais.